O tema da minha mensagem de hoje é um tema que essa semana eu orei a respeito e pensei muito a respeito quando pensei em trazer o tema. Apostas, ganho fácil ou perda certa. Inclusive no título da minha chamada não aparece lá apostas. E eu entendo que talvez tenha sido uma direção de Deus, porque eu coloquei isso para o pessoal da comunicação, eles alteraram, e aí não dava mais tempo de mexer. Eu falei, bom, vai assim mesmo, porque eu queria de fato provocar. Eu queria de fato provocar a nossa igreja, o nosso povo, a nossa comunidade a pensar a respeito disso. Por isso que eu coloquei o tema apostas, ganho fácil ou perda certa, um chamado à reflexão cristã. Queridos, eu não tenho dúvida de que como cristãos nós precisamos refletir todas as coisas à luz da palavra, todas as coisas. Não há nada que acontece neste mundo que não tenha respostas na palavra de Deus e que nós não tenhamos que refletir sobre elas. Por isso que nós, como cristãos, nós não podemos ter medo de discutir os temas que surgem na sociedade, não é? E esse é um tema hoje que está sendo discutido a todo momento. Eu pesquisei essa semana, vocês sabem que eu gosto muito, e o pessoal preparou uma tela só com alguns cortes que eu peguei essa semana. Bets e jogo de tigrinho impactam o orçamento das famílias, saúde mental e economia do país. Está no Brasil de fato. Isso é uma chamada que você entra na internet, está lá a todo momento, em qualquer site, UOL, Globo, qualquer um que você pesquisar, fala sobre o tema. O Nexo trouxe essa semana que os estudos revelam sobre os danos que as bets causam. Bets, caso você não saiba, são as casas de apostas, são chamadas de bet, tá bom? Só para você entender. Vício em apostas online é comparado à pandemia de saúde pública, alerta Altai de Souza. Ou seja, uma das pesquisas que essa semana eu estava lendo dizia que a velocidade com que os sites de apostas têm criado pessoas viciadas é maior do que a pandemia de Covid, é mais rápida. Foi muito mais rápido hoje o vício em apostas do que a epidemia de Covid, ou seja, a pergunta é, nós devemos falar sobre isso, discutir sobre isso ou não? E trouxe mais alguns. Pandemia de bets, olha lá, avançou mais rápido que surto de Covid-19 no Brasil. Isso é uma constatação. Isso é alguém que se deu o trabalho de estudar a respeito. As bets e seus riscos para a saúde financeira dos brasileiros. Mais de 85% das pessoas que fazem apostas online estão endividadas. Entenda os riscos e os perigos para o seu bolso. Não é? Isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Perdi casamento, emprego e 100 mil com vícios em bets, contas gestões. Não é? Então, está aí, chegava a chorar. Só traz perda. Vício em bets causa danos financeiros e psicológicos a pessoas de baixa renda. Ou seja, se você quiser chegar na tua casa hoje e entrar em qualquer site de notícia, com certeza vai ter alguma notícia sobre sites de apostas, sobre bets, sobre cassinos clandestinos, sobre alguém que perdeu, sobre alguém que foi preso, sobre alguém que está passando por essa luta. Então a pergunta é, nós devemos discutir isso ou não? Nós devemos falar sobre isso ou não? Esse é um assunto que diz respeito à igreja ou não? Não é? E eu quero te trazer mais alguns dados aqui, só para você entender a importância, a seriedade do que eu estou falando. Não é? Essas bets foram aprovadas em 2018. Em 2018, uma lei federal aprovou no Brasil a criação dessas bets. Isso é legal, não tem nada de ilegal aí. Existem algumas ilegais, mas existem as bets legais que o governo federal aprovou, ou seja, elas estão funcionando legalmente no nosso país, não é nada clandestino, não. Isso foi aprovado em 2018. Então, em 2018, na aprovação disso pela Câmara de Deputados, depois o presidente sancionou, isso passou a ser uma lei no Brasil, que é a Lei 13.756 de 2018. Isso não causou nenhum transtorno para a sociedade. Foi um negócio aprovado ali em Brasília tal, e isso acabou nos chamando muita atenção. Mas, para vocês terem uma ideia, de 2018 para hoje, já teve um crescimento de 700% na criação de bets no nosso país. 700% o crescimento, ou seja, é algo assustador. De 600 bets, recentemente, pulou para 2.000 bets hoje, ou seja, você tem 2.000 sites de apostas, você pode entrar e fazer a aposta a hora que você quiser, do jeito que você quiser, do seu celular, da sua casa, do seu trabalho, da onde você estiver. É algo assustador.
Em 2023, este meio, ou seja, em 2023, o setor de apostas no Brasil, ele movimentou, em 2023, o ano passado, 35 bilhões de reais. O ano passado. E pasmem vocês, até agora esse ano já passou disso e muito mais do que isso. Calcula-se que este ano de 2024, 20 bilhões de reais têm sido investidos em sites de aposta. 35 bilhões em 2023. 2024, 20 bilhões mês. Só para vocês entenderem o crescimento disso. E eu gosto de usar números, gente, porque o número assusta. Às vezes a gente fica, poxa vida, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Isso pode estar acontecendo na tua casa. Isso pode estar acontecendo com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, e você nem está sabendo, porque vício é algo que a gente faz escondido. Vício não é algo que as pessoas ficam sabendo. Só ficam sabendo quando a coisa se complica. Não é? É assim que funciona. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro país em número de apostas no mundo, só perdendo para os Estados Unidos e Grã-Bretanha, ou seja, são os únicos países que o Brasil perde, ou seja, e eu estava pensando nisso quando estava preparando esse material nessa semana, eu falei, poxa vida, tem tanta colocação boa para a gente ficar, né? Eu falei, nós não somos terceiro em nada nesse mundo, né? Nada, mas somos terceiro em apostas. Nós somos terceiro naquilo que não presta, com um país como o nosso, rico em agricultura, um clima fantástico, não tem desastre, não tem absolutamente nada, e nós somos o terceiro país que mais aposta no mundo. É algo assustador, ou seja, a facilidade de acesso tem causado isso a todo momento. Para vocês terem uma ideia do poder de fogo, não é? Se nós pudéssemos dizer assim, do poder que este grupo das apostas tem, dessas bets tem, hoje no Brasil, dos 20 times da Série A, né? Para quem gosta de futebol, nós temos 20 times na Série A hoje, 15 times são patrocinados por bets. Só tem 5 times na Série A que não são patrocinados hoje por casa de aposta. É muito dinheiro envolvido, gente. É muita grana envolvida, ou seja, eles estão calculando que 68% de todo o patrocínio dos times da Série A, B e C, 68% serão patrocinados pelas bets. Os caras patrocinam tudo, porque é uma chuva de dinheiro entrando a todo momento. O governo, assustado com isso, fez algumas reuniões, inclusive essa semana o presidente teve reunião com ministros, se reuniu com alguns dos seus ministros para discutir o que o governo pode fazer para conter isso, porque isso começou a assustar o governo. E aí descobriram, e está aí em todos os sites, que a Receita Federal, na realidade, ela faz um levantamento, porque a maioria dessas apostas são por Pix. A pessoa manda o Pix para a casa de aposta. E claro que o Pix vai ao CPF. E o governo, então, começou a pesquisar para saber quem está apostando. De novo, não é que é ilegal, ok? Só para saber quem está apostando. Não é? Então, quando a Receita Federal faz o levantamento de CPF e cruza com a Bolsa Família, ela descobriu que muita gente que recebe Bolsa Família hoje já aposta. E aí descobriu que 3 bilhões e 500 milhões de reais da Bolsa Família já foram para as casas de aposta. Ou seja, o governo destina um valor para alguém que tem uma necessidade. Essa pessoa pega esse dinheiro e aposta, não é? Entendendo que ela pode multiplicar este valor e, portanto, 3 bilhões e 500 milhões desse dinheiro sai do bolso, do seu bolso e do meu bolso, porque a Bolsa Família é uma ajuda que o governo dá para as pessoas a partir de impostos que são recebidos. O governo gera valores, o governo recebe impostos, e, portanto, tudo aquilo que o governo destina sai do bolso de quem paga imposto. Não é? Então, é algo assustador. E eu gosto muito de vôlei, você sabe disso, e a Confederação Brasileira de Vôlei hoje é patrocinada por uma bet. Se você acompanha a Superliga, na rede está lá o nome do patrocínio de uma casa de aposta, e assim vai, para onde você vai? Eu gosto de um show, casa de aposta, eu gosto de não sei o quê. Ou seja, isso está o tempo todo aí na sua mente, o tempo todo hoje você sendo bombardeado com isso. A possibilidade de você ganhar hoje numa casa de aposta, queridos, é 10%. 10%. Então, hoje, se você fizer qualquer aposta, você tem uma chance de 10% de ser vitorioso na aposta que você faz. E as casas de aposta são espertas. Você aposta uma vez, você ganha. Aí vai criando
aquela sensação boa. Aí você aposta a segunda, perde. Aí você já tem um valor para você repor. Aí você aposta uma terceira, ganha. Aí você já fica eufórico e assim vai. Daqui a pouco você perdeu todo o patrimônio que você tem, você perdeu a sua paz, perdeu o seu casamento, perdeu o seu emprego e assim por diante. Ou seja, 10%. Então, se nós pensarmos que houve um crescimento e calcula-se que até os dias de hoje mais de 70 bilhões já foram investidos em aposta, hoje desses 70 bilhões, 80 bilhões investidos, só 10% volta para quem aposta. Ou seja, olha o lucro dessas casas de aposta. Por isso que eles estão patrocinando todo mundo, por isso que eles têm grana e, com certeza, agora, no dia de hoje, devem ter patrocinado muitos candidatos para eles terem força, não só na cidade, mas em Brasília. Então, esquece, não é algo que vai acabar, não é algo que vai sumir, não é algo que basta que a igreja se levante num clamor. Eu creio, claro, no clamor, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que há por trás disso todo um lobby pesadíssimo para que isso continue aí. O que nós temos que fazer é aprender a lidar com isso. Como aprendemos a lidar, e devemos aprender a lidar com pornografia, com a preguiça, com a mentira, com todos os outros vícios e problemas que nós podemos ter. E para isso nós precisamos ir para a palavra, querido, nós não temos outra opção. Então, aonde eu e você, crentes em Jesus, devemos nos apoiar para viver num mundo onde você tem várias armadilhas ou várias situações que podem te corromper, não é? Temos que ir para a palavra, nós precisamos analisar a palavra, nós temos que, como crente, entender que se eu estou sendo atraído por essas coisas, eu preciso lutar contra elas a partir da palavra. Se eu conheço pessoas que estão lutando contra isso, essas pessoas precisam, de alguma forma, também serem ajudadas através da palavra. Eu não conheço outra forma de mudança de vida que permaneça, que não sejam mudanças bíblicas. Toda mudança de vida, por circunstâncias, elas não permanecem. Então, se uma pessoa está passando pelo vício e ela muda porque perdeu tudo, porque foi descoberto, porque isso causou um problema, e ela muda só por causa disso, isso não permanece. Mas se ela muda porque ela entendeu a caminhada dela com Jesus, essa mudança permanece. E assim é em qualquer área da nossa vida. As mudanças que precisam ocorrer na nossa vida, elas precisam ser mudanças bíblicas, porque nós entendemos o que é caminhar com o Senhor. E aí eu mudo por causa disso. Então, por que eu não vou apostar? Não é porque, pastor, mas é legal. Ok. Mas a palavra de Deus diz que nem tudo que é legal eu devo fazer. O próprio texto que eu escolhi lá em 1 Coríntios 6,12 diz assim, tudo me é permitido. Tudo. Paulo está dizendo lá, quando escreve para os irmãos de Coríntios, olha, irmãos, tudo é permitido, não tem nada aí que é proibido, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, não é porque é permitido que eu vou fazer, me convém fazer isso. Vai exaltar e glorificar o nome do Senhor, vai abençoar a minha família. As pessoas podem saber que eu estou fazendo isso. Isso é algo que vai trazer algum benefício para a sociedade. Eu faço, caso contrário, não faço. E Paulo continua dizendo, tudo me é permitido. Ele repete a mesma coisa, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Queridos, e vício te domina. Vício te domina, vício você não vê a hora de fazer, vício você faz escondido, vício você vai fazendo e aquilo vai te consumindo. Portanto, nós vamos ir para a palavra, nós vamos buscar no Senhor uma orientação a esse respeito. Quando Paulo ainda escreve lá a Timóteo, em 1 Timóteo, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 6, verso 10, ele diz assim para Timóteo, ele alerta Timóteo numa sociedade que dava extremo valor às conquistas. Diferente da nossa hoje? Não. Nossa sociedade hoje é uma sociedade consumista. Nossa sociedade hoje é uma sociedade que, infelizmente, você é medido pelo que você tem, não pelo que você é. Uma sociedade que te mede se você tem um carro bom, se você tem uma casa boa, se você viaja nas suas férias para o exterior. É essa sociedade que nós estamos envolvidos hoje. Uma sociedade que o tempo todo está te chamando para o consumo. Basta olhar o porquê hoje de situações como essa que nós estamos vivendo e tantas outras que eu já preguei aqui, ou seja, não há contentamento, as pessoas não estão contentes com aquilo que têm. E Paulo, então, quando escreve a Timóteo, né, ele mostra a Timóteo, quando ele fala lá para Timóteo em Efésios,
de uma sociedade extremamente consumista, era uma metrópole na cidade de Éfeso, era uma grande metrópole, um movimento ali do Império Romano, ou seja, essas coisas eram muito valorizadas. Você tinha tanto os pagãos, se nós pudermos dizer assim, quanto os membros de igreja, mas todos eles eram tentados a buscar riqueza, ou seja, a sociedade naquele momento ensinava que você tinha que ser rico, você tinha que ser alguém bem-sucedido, ou seja, Paulo preocupado corruptora, porque era uma influência corruptora, ou seja, é a mesma influência hoje. Quando eu olho para o que a sociedade espera de mim, se eu não estou baseado na palavra, eu começo a buscar uma forma de suprir isso, de mostrar para a sociedade que eu sou bem-sucedido. Isso está acontecendo entre pastores, igrejas, membros das igrejas, as pessoas querem o tempo todo mostrar que elas têm sucesso. Então, Paulo, preocupado com isso, e ele sabia, não é, que o amor ao dinheiro, e não ao dinheiro em si, mas essa obsessão por buscar esse recurso, ou por buscar o dinheiro, ele então escreve para Timóteo, e ele diz assim para Timóteo, no capítulo 6, verso 10, ele diz assim: Timóteo, o amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, esse desespero de ter dinheiro, essa ganância pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E ele continua dizendo assim: algumas pessoas, por cobiçá-lo, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Ou seja, as pessoas deixaram de seguir aquilo que Cristo havia ensinado. E o amor ao dinheiro fez com que essas pessoas se desviassem. Queridos, e hoje a gente vê isso. Em função do dinheiro, e às vezes do dinheiro fácil, nós nos desviamos, as pessoas se desviam. As pessoas questionam a fé, questionam a palavra, questionam a forma de viver, porque há uma ganância nesse sentido. Então, quando olhamos hoje para essa realidade das apostas, nós vamos ver isso, essas armadilhas que a sociedade impõe. Não é? É o ganho fácil, é o dinheiro fácil, que corrompe as pessoas na sua vida espiritual, destrói relacionamentos, traz dívidas, problemas sérios. Há um alerta de mais de 2000 anos atrás, quando Paulo escreve a Timóteo. Este alerta serve para mim e para você hoje. Olha, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro faz com que você não viva contente. O amor ao dinheiro faz com que você comece a abrir mão dos seus princípios e valores para ter mais recursos, para ter dinheiro na tua mão. Então, queridos, é isso, e é sobre isso que eu quero pensar com vocês hoje de forma bíblica, ou seja, como é que nós podemos, de alguma forma, lutar contra isso e vencer, e não sermos tomados por esse desejo desenfreado de ter mais, de ter mais, de ter mais, de ter mais. Então, a Bíblia traz algumas orientações, e eu quero compartilhá-las com você, e quero que você guarde isso de todo o seu coração. Se você estiver envolvido nisso, que Deus te dê sabedoria para sair disso, não é? E se você estiver tentado a entrar, que você não entre de forma nenhuma, não é? Porque isso só vai trazer problema à tua vida. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é a busca pela sabedoria e discernimento. Querido, se tem uma coisa que eu e você, crentes em Jesus, precisamos, é buscar sabedoria, é buscar discernimento das coisas. Eu fico impressionado porque nós temos na nossa mão, no seu celular, no seu computador, resposta para tudo aquilo que você precisa na sua vida. É inconcebível que um crente não busque no Senhor respostas para aquilo que ele está vivendo. Isso não quer dizer, querido, que a tua vida vai ser mais fácil. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, quero repetir. Mas aqui tem resposta. Aqui tem resposta de Deus para você em qualquer área da sua vida. Por que nós vamos buscar em outro lugar se nós temos a melhor fonte para vivermos a nossa vida? E o texto, exatamente lá de Provérbios, no capítulo 3, verso 13, que está para você na tela, diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz o homem que acha sabedoria e que obtém entendimento. Queridos, eu e você não somos ignorantes. Nós podemos ser ignorantes em várias áreas da nossa vida. Você pode ser ignorante em vários segmentos que você não conhece, não tem problema nenhum. Mas com relação à palavra, nós não somos ignorantes, nós temos a palavra. Nós temos acesso à palavra e o sábio Salomão diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Ou seja, na cultura, queridos, de Israel, nessa cultura antiga da época de Salomão, a sabedoria era uma virtude altamente valorizada.
não é? Valorizadíssima. As pessoas buscavam isso, viver de uma forma moralmente aprovada, correta, baseado numa sabedoria que vinha de Deus. Você sabe quando a sabedoria hoje ela não é valorizada? É quando você mais jovem não busca uma pessoa mais velha para obter um conselho sábio. E eu vou te dizer, se você buscar alguém mais velho, crente, você vai ter o melhor conselho que você pode ter. Porque o tempo nos faz sábios. O tempo nos faz sábios. O tempo nos faz ter mais paciência com algumas coisas que não tínhamos. O tempo faz com que nós possamos valorizar coisas que nós não dávamos valor. Então, você que está começando a caminhada, quer buscar sabedoria além da palavra, busque alguém que tenha sabedoria em Deus e que seja mais velho que você e que possa, de alguma forma, te orientar nesse sentido. E isso é algo que vai facilitar a tua vida, vai te ajudar muito na sua caminhada e você vai errar menos. Por isso que é importante nós valorizarmos essa sabedoria. Na época de Salomão, como nos dias de hoje, a sociedade lidava com desafios cotidianos, situações que eles precisavam buscar orientações da parte do Senhor para a sua família, para o trabalho, para o dia a dia, para o seu relacionamento com Deus. Portanto, essa sabedoria descrita aí, não é, nesse provérbio, ela mostra que a nossa vida não é baseada só no conhecimento intelectual, mas nós precisamos aprender a aplicar esse conhecimento bíblico no nosso dia a dia. Então a pergunta é: isso abençoa o Senhor? Ou isso abençoa a minha vida? Isso contraria o que eu creio? Isso vai trazer algum benefício para a comunidade que eu estou inserido? Não, então não faço. Isso é sabedoria. Você não precisa ficar perguntando para... Não, mas você tem isso de forma muito clara, ou seja... E este versículo, ou seja, ele vai enfatizar que o sucesso e a prosperidade, que tanto se fala hoje, não é, no nosso meio, é para aqueles que buscam de fato isso, sabedoria e entendimento. Queridos, e não riquezas, porque riquezas, elas são momentâneas. Momentâneas. Você pode deixar riquezas para a sua família como um legado. Na maioria das vezes só dá briga. Só dá briga. Trabalhei a vida inteira, não é o meu caso não, porque eu ainda estou vivo e também não tenho isso, mas trabalhei a vida inteira e deixei uma casa para os meus filhos. Vira briga. Quantas famílias você conhece que briga porque tem que vender a casa de uma mãe ou de um pai que ficou aí? É uma brigaiada danada. Agora, se você deixou para os teus filhos sabedoria, discernimento, entendimento, amor ao Senhor, amor à palavra, amor à igreja, amor na caminhada correta com o Senhor, não vai ter briga, gente, porque isso é algo seu, pessoal, entrou no coração, está na mente, está aí. Então, a verdadeira sabedoria não está no que você vai produzir de riquezas ou de lucros, mas vai estar na sabedoria e entendimento que você busca no Senhor. Você quer uma característica de um homem ou de uma mulher sábia? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor é sabedoria. Porque é o temor ao Senhor que vai te impedir de fazer as coisas erradas. É o temor ao Senhor que vai te impedir, na hora que você está ali pensando em fazer uma aposta, falar assim, não, minha mulher não vai saber, meu pai não vai saber, minha mãe não vai saber, ninguém, mas o Senhor sabe. Temor ao Senhor. O que nos impede de várias situações erradas, como seres humanos, que somos aí tentados o tempo todo, não é o que as pessoas vão saber, é o temor ao Senhor. Outra característica de um homem ou de uma mulher sábio, segundo Salomão, é busca contínua por conhecimento. Você nunca está satisfeito, e essa é uma insatisfação muito boa. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais entendimento, eu quero conhecer mais a palavra, eu quero ajudar outras pessoas. Uma terceira característica é humildade, alguém que ouve, e alguém que reconhece, alguém que está disposto a mudar, não é, a sua caminhada quando entende que não está caminhando para o lugar certo. Uma característica também interessante é a obediência à palavra. Queridos, eu e você somos cristãos, nos declaramos como cristãos. E o que nós obedecemos? Essa palavra. Se eu sou discípulo de Jesus, eu obedeço essa palavra, ponto. Não tem outra opção. Eu não tenho outra escolha. Eu só tenho um plano A de obediência a essa palavra. Se o que eu vou fazer desobedece essa palavra, não faço. Se o que eu vou fazer não está nessa palavra, não faço, ponto final. Nós não temos que ficar encontrando caminhos, subterfúgios para justificar aquilo que estamos fazendo.
Uma outra característica de um homem ou de uma mulher sábio, que Salomão nos orienta a buscar, é domínio próprio. Domínio próprio, ou seja, você ter domínio sobre as tentações quando elas aparecem na sua vida. Domínio sobre as situações quando elas surgem e você tem o domínio próprio sobre isso. A Bíblia nos orienta. Discernimento, que é o que ele disse aqui, discernir entre o certo e o errado, discernir entre o que fazer e o que não fazer, discernir para saber o que isso vai causar para você ou para a tua vida. E a sétima característica que eu separei aqui de um homem ou de uma mulher sábia é busca pela paz. Ou você acha que apostar vai trazer paz para a tua família? Você acha que apostar vai trazer paz para a comunidade que você está inserido? Claro que não. Claro que não. Em algum momento isso vai trazer um problema sério na sua caminhada, seja familiar, seja aí com a tua comunidade. Então, mostra de fato o contraste, não é? O contraste estabelecido aqui de forma muito clara, queridos, entre uma satisfação duradoura, que é obtida pela sabedoria, e uma busca temporária por ganhos rápidos. É isso que você precisa entender. Eu e você não fomos chamados para uma satisfação rápida, para algo prazeroso ali. Não, nós somos chamados para algo que vai durar por toda a eternidade. Então, eu e você precisamos, através da sabedoria, buscar isso, buscar uma satisfação duradoura. E essa satisfação duradoura significa continuar caminhando com o Senhor, continuar batalhando com o Senhor, continuar vivendo com o Senhor, não importa as circunstâncias. Porque se eu for buscar uma resposta, uma resolução para um problema que eu estou tendo rápido, isso é momentâneo e vai trazer mais problema para a minha vida. Então, queridos, cuidado com isso, cuidado para que decida fazer aí nas apostas, não traga aí um impacto financeiro devastador na sua vida, porque é isso que acontece na maioria das vezes. 86% dos apostadores estão endividados, segundo pesquisas. Se essa fosse uma solução bacana, essas pessoas não estavam endividadas, pelo contrário, estavam aí, né, distribuindo dinheiro, diferente dos influencers que ganham para isso. Diferente desses homens e mulheres que estão usando o seu nome, a sua imagem, para te levar aí, às vezes, a uma aposta. Eles estão ganhando muito dinheiro para isso, você está perdendo muito dinheiro com isso. De novo, eles estão ganhando muito dinheiro para isso, você está perdendo muito dinheiro para isso. Mas eles estão aí para isso. Nós precisamos ter o quê? Discernimento, sabedoria, domínio próprio, para não cairmos nessas ciladas. Para não cairmos nessas ciladas. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde. O segundo ponto que você deve observar comigo, trabalho diligente em vez de ganhos fáceis. De novo, trabalho diligente ao invés de ganhos fáceis. Provérbios 12:11 diz assim: quem cultiva sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias carece de juízo. Naquela época, de onde o homem tirava o seu sustento? Do cultivo da terra. Era da plantação, e ele tinha que trabalhar diligentemente nessa agricultura, ali na terra, para que ela produzisse. Era a principal fonte de sustento daquela época. Ou seja, a colheita naquela época de Israel, ela tinha um trabalho árduo, ela dependia desse trabalho árduo dos homens, né, e também das bênçãos de Deus, ou seja, Deus abençoava esse trabalho árduo. Essa é a ideia, ou seja, o Provérbios que eu acabei de ler aqui nos ensina que a prosperidade vem do esforço contínuo e não de fantasias ou caminhos enganosos. Queridos, jogo é uma fantasia. Jogo é uma fantasia, e é essa a ideia. Ou seja, se você quer ter uma vida próspera, trabalhe. Você quer ter uma vida próspera, estude. Você quer ter uma vida próspera, busque melhorar naquilo que você faz. Mas não viva essa fantasia de ganhos fáceis. Não viva isso. Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade, hoje eu pedi para o Fernando deixar os juniores e teens aqui, porque eu queria que eles ouvissem isso, porque nós estamos criando uma geração de que tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser rápido. Numa das minhas mensagens eu disse que hoje você vai fazer um pagamento, e aí você vai lá na maquininha, a menina digita lá e você hoje já é por aproximação, né? Aproximação. 15 segundos, é uma eternidade. Fala, meu Deus do céu, que demora com esse sistema aí. Né? Gente, eu sou de uma época que você preenchia cheque. Muitos jovens aqui que nunca viram um cheque na vida, não é? E era assim, você tinha que ir lá,
Pegava a sua conta, pegava o seu talãozão de cheque, preenchia o cheque, entregava para a pessoa às vezes pegava o teu cheque e ia em algum lugar ligar, checar alguma informação, para checar o seu CPF, para ver se aceitava o teu cheque, ele ficava orando lá para que o cheque compensasse, e você orando para que tivesse saldo na conta, né? Era assim, cada um orava do seu lado, e você ia embora. Isso talvez demorasse 20 minutos. 20 minutos. Não era assim? A gente ia no banco, ficava na fila. Quantas vezes eu fiquei na fila do Unibanco aqui na Senador Flávio, ficava lá na fila, aquela fila. Eu não tinha 60 anos na época, então não podia pegar fila de prioridade. Então eu ficava ali na fila. Chegava no caixa e falava para mim assim, você pode ver o meu saldo? Aí ela ia lá, se já fosse num sistema mais eletrônico, ela imprimia o negócio, o papelzinho te entregava. Né? Assim, meu saldo. Eu queria sacar tanto, preenchia lá o cheque. Pô, gente, você faz isso hoje. Hoje você pega ali no Pix, 30 segundos, você transferiu o que você quiser para a conta de outra pessoa. Hoje o pedinte na rua tem Pix. O cara fala, não tem dinheiro, eu tenho Pix. O cara tira uma maquininha do bolso, não é assim? Tem uns que até confiam, falam para você, não, está aqui o Pix, chega na tua casa, você transfere. É tão fácil hoje. Não é? Mas hoje nós queremos ganhos rápidos. Então, cuidado, porque eu e você que temos filhos, você que ainda vai ter filhos, nós estamos numa sociedade que tudo é muito rápido. Então, isso também traduz o ganho. Isso traduz o esforço para que você ganhe dinheiro. Então, hoje, por que esses sites de apostas são tão atrativos para os nossos jovens, principalmente? Porque eles estão habituados a tudo muito rápido. Se eu ganhar, eu vou comprar aquele tênis, vou ganhar aquele celular, e aí vai. E quando você vê, e hoje, não é, o que o mercado está fazendo? Há apostas que você faz sem ganhar nada. Por que eles estão fazendo isso? Já é uma forma de ir, não é? Já ensinando seus filhos a fazer isso. Essa aqui não tem perigo, porque aqui eu não ponho dinheiro, mas põe isso aqui. Não é? Vai começando a sensação. Então, hoje, o que leva os jovens a essas apostas também, não só os adultos, busca por um sucesso rápido. 20 anos eu estou rico. Jesus amado, 60 anos eu não tenho nem uma casa. Não é? Não vai ter briga para o João e para o Daniel também, é uma bênção isso, o problema deles. Não é? Sucesso, querem um sucesso rápido. O que falta para os nossos jovens hoje? Educação financeira, não é? De uma maneira bíblica. E aqui nós temos o Fernando, que eu ainda quero sentar com ele para pensar nisso de forma séria. Educar os nossos jovens, e não só os jovens, mas os adultos, sobre uma educação financeira. Como administrar o que você ganha, baseado no que nós aprendemos, ou seja, do cultivar a terra, do esforço do seu trabalho. O que leva jovens hoje a esses sites de aposta? A influência da mídia, a pressão social. Os amigos têm, o outro ganhou, porque hoje também é assim, a coisa é muito rápida. Né? Então os jovens olham um para o outro e aí vem a inveja. Mas ele tem isso melhor do que eu, o celular dele é melhor, ele fez isso, fez aquilo, comprou tal coisa. E aí nós não percebemos e a mídia, a sociedade vai levando os nossos jovens a já estarem prontos. E aí quando ele tiver o momento certo, que ele tiver uma continha bancária, que ele tiver um Pix, daqui a pouco você vai ver ele está apostando. E aí quando você vai ver, perdeu o que não tem, ou perdeu tudo que guardou, porque quer um sucesso rápido, não tem uma educação financeira, e a influência da sociedade é muito grande. Então, queridos, cuidado, porque na realidade, isso vai e contraria diretamente a palavra de Deus, ou seja, a mentalidade das apostas e jogos de azar, que prometem lucros rápidos, não é, sem esforço, é exatamente perseguir uma fantasia. Se você está nessa, você está perseguindo uma fantasia. Essa ilusão que você tem aí de riqueza fácil, isso pode destruir a sua vida, a sua família, a sua história, o seu trabalho e tudo que você tem. Então, sábio Salomão, nos orienta a um trabalho diligente ao invés de ganhos fáceis. Trabalhe. Trabalho não te envergonha. Aposta te envergonha. Você não teria dificuldade nenhuma em dizer para alguém, olha, eu vendi um produto e ganhei aqui uma comissão bacana, mas você não vai ter coragem de falar, eu apostei e ganhei um dinheiro aqui. Trabalho diligente. É isso que a Bíblia nos orienta. Terceiro ponto, para caminharmos aí na orientação bíblica que eu quero te dar, cuidado com a cobiça. Amados, cobiça é algo que hoje tem tomado a nossa sociedade. Cuidado com a cobiça. Lucas, então, quando está descrevendo aí a caminhada dele com o Senhor Jesus, lá no capítulo 12, verso 15, ele diz assim, olha,
cuidado, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Cuidado, para você não entender que o quanto você tem é que vai definir quem você é. Queridos, a grande maioria dos homens e mulheres que serviram ao Senhor e que são exemplos para mim e para você nos dias de hoje não tiveram nada. Nada. Se você olhar a história dos heróis da fé, esses homens morreram em casas simples, andando de cavalo, a pé, pregando o Evangelho, e são lembrados por nós. Olha a vida dos apóstolos. Algum deles deixou algum bem? Alguns, a cabeça foi tirada do corpo, outros foram cerrados no meio, outros foram crucificados, não é? E assim por diante. Mas nós estamos estudando textos que Deus nos inspirou para contar a história e ser escrito. Então, quando você olha a caminhada de homens e mulheres, e de novo, não é porque você não tem, você pode ter, eu falei isso várias vezes aqui, desde que isso seja fruto do seu trabalho, desde que seja seu esforço. Mas cuidado, quando Lucas está colocando isso de forma clara, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, a sociedade judaica daquela época, que o texto foi escrito, ela estava dividida entre ricos e pobres. E muitos dos ensinamentos de Jesus contrariavam isso, porque, imagina, você está falando para a grande maioria de pessoas simples e pobres, e você está dizendo para ele assim, olha, cuidado, porque o homem não é medido pelos bens, a sociedade media pelos bens. Né? Naquela época, os homens tinham casas enormes, com empregados, com servos, com escravos, e viviam baseado nisso. Mas a sociedade daquela época, como a de hoje, tentava medir as bênçãos de Deus através de posses materiais. Esse é o problema. E Jesus vem na parábola do rico insensato e ele fala isso, cuidado, cuidado, porque não é desta forma. Ele enfatiza que a vida do ser humano, ou da pessoa, não está baseada na sua abundância de bens. E cuidado, porque as igrejas, e muitas igrejas brasileiras, estão dizendo isso, que a bênção de Deus está relacionada aos bens que você tem. Isso é a teologia da prosperidade, isso é um equívoco no Evangelho. Mas as pessoas estão buscando isso, a teologia da prosperidade prega que a fé genuína resulta diretamente em bênçãos materiais. Eu tenho um relógio de 40 mil, eu tenho um carro que custa 400 mil, eu tenho casa nos Estados Unidos, e isso está sendo pregado como se essa é a bênção do Senhor, ou seja, esse é o resultado da minha fé genuína. Não é, não é. De novo, você pode ter uma série de coisas que o teu dinheiro pode conquistar. Mas a fé não é medida por aquilo que você tem, ou seja, não é essa a ideia. A fé genuína é você seguir o Senhor de todo o seu coração está entregue a Ele, você viver na dependência dEle, não importando a circunstância. Se a fé genuína fosse baseada em bens, e aqueles que não têm fé? Não têm fé? Estão em pecado? Então, cuidado, queridos, porque o alerta para mim e para você é exatamente isso. Cuidado com a cobiça, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com a forma que você está vivendo. A nossa relação com Deus não está baseada naquilo que eu tenho. Isso contraria Mateus 16, 24, quando o Senhor Jesus diz assim, então Jesus diz em Mateus 16, 24, aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo, querido? É abrir mão das coisas deste mundo. É viver na dependência dele. Os homens que seguiram Jesus eram pescadores, agricultores, e largaram tudo. Então não tinham fé. Se a fé está baseada no que eu tenho, naquilo que eu conquisto, naquilo que Deus me dá, então tem algum equívoco aí. Que Deus vai honrar o teu trabalho? Claro. Que Deus vai honrar o seu esforço? Claro. Que Deus vai honrar a sua capacidade? Claro. Mas é baseado no que você pode produzir. Ele não vai te dar só porque você tem muita fé nele. E quando Deus, amado, te dá alguma coisa fora da sua capacidade produtiva e de trabalho, é porque Ele quer, de alguma forma, que aquilo seja usado para o bem dEle, do reino dEle, da glória dEle, da expansão do reino dEle e assim por diante. Se Deus te der aí, de repente, uma herança, o que é herança? Você não tem direito, mas Deus te deu, através de alguém na sua história. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Não é? Eu posso usar para a minha vida? Claro. Posso usar parte da minha vida? Posso abençoar? Claro. Posso abençoar pessoas? Claro.
Mas, querido, o que você vai ter é fruto do teu trabalho, da tua caminhada, do teu serviço ao Senhor. Então, este contexto daquela época deixa claro o perigo de nós buscarmos a todo custo ter posses além daquilo que nós podemos. Tenha o que você pode. Tenha a casa que você pode. Tenha o carro que você pode. Faça a viagem que você pode. Compre a roupa que você pode. Viva de acordo com a sua condição. Exercite a sua fé, sirva ao Senhor, e Ele vai continuar te abençoando. Se você tem menos que eu, mais do que o outro, não importa. Se isso é fruto do teu trabalho, é isso que você tem de capacidade para produzir. Amém, seja grato. Exerça o contentamento. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, da minha família. Quarto e penúltimo ponto, moderação e autocontrole. Tenha moderação em tudo que você faz. Lá em 1 Coríntios, Paulo escreve então no capítulo 9, verso 25, e ele usa aqui o contexto de jogos, que era algo muito conhecido para o pessoal daquela época. Haviam competições semelhantes às Olimpíadas que nós temos hoje, e Paulo então escreve aí a 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 25, ele diz assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eles o fazem para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, Paulo está mostrando para eles que aqueles competidores, eles faziam um trabalho árduo, eles treinavam diariamente, eles tinham uma aplicação muito forte para competir, para receber uma coroa que não dura. Uma coroa ali de louros que ia, em pouco tempo, que ele iria desaparecer. E ele nos mostra exatamente isso. Nós termos, então, o nosso autocontrole para buscar uma coroa que não se corrompe, uma coroa incorruptível. Ele nos mostra que nós devemos lutar para que nós estejamos e tenhamos a vida eterna com o Senhor, e não um resultado rápido, como era no caso ali dos competidores. Então é isso que Paulo está mostrando, ou seja, o perigo de nós não termos moderação naquilo que fazemos. Colocarmos a nossa vida em busca de algo que vai trazer uma satisfação momentânea, como era aquela coroa que corrompia rapidamente. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando voltamos para as apostas, é uma busca por um prêmio rápido, um resultado rápido, não é? É algo perigoso, é algo que vai fazer com que vivamos uma vida cristã diferente daquela que o Senhor quer para mim e para você. Um crente, queridos, deve demonstrar frente a um site de aposta, e aqui eu quero te dar algumas dicas rápidas. Se você estiver frente a um site de aposta, se você em algum momento se deparar com essa possibilidade, eu espero que você primeiro tenha autocontrole. Tenha autocontrole. Autocontrole é do Espírito, querido. Nós somos crentes. Eu não gosto de ver, muitas vezes, eu acompanho algumas situações por aí, crentes irados, falando... Amados, nós precisamos ter autocontrole. Autocontrole é fruto do Espírito, está lá em Gálatas. Estou aqui, pastor, sendo tentado. Primeira coisa, tenha autocontrole. Segundo, fuja da cobiça e do amor ao dinheiro. É isso que nós acabamos de ver num dos tópicos. Fuja da cobiça do amor ao dinheiro. Mas, pastor, está aqui fácil. O negócio aqui é o seguinte: se eu colocar 1, eu vou ganhar 10. Se eu ganhar 20, eu ponho 50. Não importa. Isso é dinheiro fácil. Fuja disso. É cobiça. Esse dinheiro não está previsto no teu orçamento. Você não está trabalhando por ele. Não está. Então, fuja. Primeiro, autocontrole. Segundo, fuja da cobiça. Terceiro, moderação e responsabilidade. Provérbios nos orientam. Nós falamos sobre isso. Tenha responsabilidade sobre o que você está fazendo. Seja moderado, pense a respeito, pare para pensar a respeito. 4, confiança na provisão de Deus. Se você estiver tentado a fazer isso, lembre-se de que quem provê na sua vida é Deus, é Ele que te abençoa, não é site de apostas. Não é site de apostas. É Deus que vai te dar a provisão que você precisa para a tua vida. E 5, que é a última coisa que eu quero que você tenha se você estiver frente a um site de aposta, observe o seu testemunho cristão. Se as pessoas souberem disso, qual é o comportamento dela? Isso é algo que você vai poder compartilhar? Será bênção na sua comunidade? Então pense nisso. Estou de frente a um site de apostas. Primeiro, tenha autocontrole. Segundo, fuja da cobiça e do amor ao dinheiro. Terceiro, tenha moderação e responsabilidade. Quarto, confiança na provisão de Deus. E quinto, tenha um testemunho cristão.
E eu te garanto que se você parar e pensar sobre isso, você não vai apostar. Você não vai dar sequência nisso. E o último ponto da minha mensagem, queridos, o perigo da idolatria ao dinheiro. Esse talvez seja o maior mal que nós estamos enfrentando nesse século. Idolatria ao dinheiro. Não é? E o texto lá em Mateus 6:24, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções usam o termo mamon, que era considerado um deus. Não dá para servir as duas coisas. Pastor, crente não pode ter dinheiro? Pode, gente. Claro que pode. Fruto do teu trabalho, fruto do que você produz, de forma digna, que você possa falar, as pessoas podem saber, não há nenhum problema. Quando o Senhor está falando sobre este texto aqui, capítulo 6, versículo 24, ele está naquele famoso Sermão do Monte que todos nós conhecemos. Ele está ali falando para milhares de pessoas sentadas, ouvindo Jesus falando sobre isso. E a maioria daquelas pessoas eram pessoas pobres, que viviam ali sob o jugo de Roma, pagando impostos pesados. Mas mesmo assim, no meio de uma realidade como essa, Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz isso: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Lembra Josué? Aqui, ó, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem. Vocês têm toda a liberdade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, você não pode servir ao dinheiro e a Deus. Você tem que escolher a quem você vai servir. Você tem que escolher crer na provisão do Senhor ou buscar você mesmo, através dos teus esforços, né, através de lugares escusos, o sustento para a sua casa. Ou você acorda cedo e batalha pelo teu sustento, como nós vimos aqui, ou você senta na frente de um computador e começa a fazer apostas achando que isso vai trazer o sustento para a sua casa. Não dá para servir a dois senhores. É essa advertência que Jesus traz ali para aqueles homens e a mesma advertência para mim e para você hoje. A busca pelo dinheiro pode se transformar na minha vida e na sua vida uma forma de idolatria. Nós passamos a idolatrar o dinheiro. Ele toma toda a importância na nossa vida, ele passa a ser prioridade na nossa vida e nós passamos a servi-lo. Porque quando você tem um Deus, você serve a esse Deus. Jesus está dizendo ali, ou você serve a mim, ou você serve ao dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Você precisa escolher a quem você deve servir. E aí, queridos, eu quero concluir falando sobre a riqueza que realmente importa. Qual a riqueza que realmente importa para mim e para você? As apostas, casas de apostas, bets e toda essa confusão que está aí, eles oferecem promessas de riquezas rápidas. E é isso que está aí. É por isso que as pessoas buscam, não é? Mas são uma armadilha. Não tenho dúvida que essa é uma armadilha que te leva à destruição financeira, emocional e familiar. Não é? Eu já conheço situações assim, onde famílias foram destruídas, reputações foram destruídas, não é? Patrimônio foram destruídos porque essa armadilha encontrou guarida em alguém e a pessoa acabou se envolvendo. A Bíblia nos chama a buscar riquezas que duram. Essa é a minha meta e a sua meta, buscar riquezas que duram para sempre, através de um trabalho sério, sabedoria, autocontrole e confiança em Deus. É isso que o Senhor nos chama para fazer na nossa caminhada. Cada uma desses tópicos que eu apresentei para você, eles mostram que a busca fácil de recursos só levou a sofrimento, perda da fé, colapso familiar, não é? Que destruiu vida de pessoas. Então, nós precisamos entender, queridos, que o Senhor nos adverte contra a ilusão, não é? E nos mostra que a segurança e o sucesso, se podemos dizer assim, está nele, através dele e não através desse site. E eu coloquei para vocês na tela ali alguns pontos que mostram que a verdadeira prosperidade não vem de ganhos fáceis ou apostas, mas de uma vida vivida com sabedoria, com fé e obediência nos princípios da palavra de Deus. Aí você vai ter sucesso, sim, aí você vai ser bem-sucedido. Que vocês possam entender essas advertências. E eu, enquanto pastor dessa igreja, goste de você ou não, vou sempre trazer para você mensagens que toquem aí no fundo, que mexa, não é, com a tua vida, para que você possa viver de fato uma vida segundo aquilo que Deus preparou para você.
Eu prefiro assuntos como esse, que não são fáceis de lidar, mas que vão te ajudar aí no seu dia a dia, vão proteger a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos e quem está à sua volta, não é? Porque a Bíblia nos alerta a esse respeito. E algumas aplicações práticas que eu espero que você possa, se você estiver passando por isso. Primeiro, educação financeira, não é? É algo que aqui na igreja eu quero desenvolver com o Fernando, ele sabe disso, ensinar princípios bíblicos sobre uma vida financeira saudável. Isso é algo que a gente precisa ter aqui, não é, na nossa igreja. Segundo, se você está passando por isso, aconselhamento. E isso eu te garanto que você tem. Você pode me procurar ou procurar outras pessoas que você confia na nossa igreja para tratar desse assunto, se você está passando por isso. E o terceiro ponto, nós precisamos pregar a palavra. Pregar a palavra, queridos. Tem muita gente sofrendo com isso. Vocês não fazem ideia. Tem muitas famílias sendo destruídas com isso. Então nós precisamos evangelizar. É somente a palavra que vai transformar a vida dessas pessoas. Porque se essas pessoas tiverem um encontro real com Jesus, a vida delas serão transformadas biblicamente. E não porque elas perderam tudo. Não porque elas estão envergonhadas com a aposta. Esse é só o caminho que Deus vai usar para usar a tua vida para abençoar essas pessoas. Mas se essas pessoas que estão vivendo isso tiverem um encontro real com Jesus, não é que elas vão retomar ou resolver a vida. Pode ser que resolvam, porque é o trabalho, elas vão entender que é o trabalho. Mas elas nunca mais farão isso, porque a vida delas foi transformada por Jesus e não pela situação que ela estava passando. Então, educação financeira, aconselhamento e evangelismo é o que nós precisamos fazer aí, aqui enquanto igreja, enquanto povo. Eu estou à disposição para qualquer um de vocês que tiver qualquer dificuldade nessa área, é só me mandar um zap, vocês sabem disso, agendar, vir no meu gabinete e nós podemos conversar sobre isso sem nenhum problema. Então, o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, é lutar por aquilo que tem valor eterno. O que nós precisamos é lutar por aquilo que tem valor eterno e ajudar outros a saírem das garras do amor ao dinheiro, do amor a mamon, do amor a esse Deus que só destrói e não traz nada de bom para a nossa vida. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você possa refletir nessa palavra. Fique de pé. Eu quero mais uma vez orar contigo. Querido, e se você estiver passando por uma luta nessa área, coloque isso nas mãos do Senhor. Assuma com Ele um compromisso de viver segundo a vontade dEle. Mais uma vez, cuidado com seus filhos. Pai e mãe que está aqui, observe o celular dos seus filhos. Saiba o que eles estão acessando. Saiba se eles não estão sendo levados nos grupos de WhatsApp a participar de coisas como essa. Eu estava conversando essa semana com o Daniel me ajuda aqui na igreja. E depois de preparar a mensagem, o Daniel estava por aqui em algum lugar. Estava por aí, isso. E eu estava falando com o Daniel sobre isso. Falei, Daniel, terminei de montar uma mensagem e o tema é um tema áspero, não é um tema fácil de lidar, sobre apostas. E ele estava me mostrando no WhatsApp. Ele participa de vários grupos dentro da área esportiva, porque é a área dele. E aí ele estava mostrando a facilidade de você apostar nesse grupo. Coisa mais fácil do mundo. É um cliquezinho ali, você manda um dinheirinho aqui e está participando de apostas. E aí me assusta ver essas coisas. Tome cuidado, você que é pai, você que é mãe, que tem domínio sobre o seu filho. Né? Os meus já estão vivendo a vida. Eu não sei se o Jonathan, o que ele está vendo no celular dele já não é mais problema meu. O problema é dele. Mas você que tem filho, sobre o seu domínio, saiba o que ele está vendo. Filha, saiba o que está vendo. Saiba do que está participando, saiba com quem está conversando, saiba o que está fazendo. Eu sou de uma época que a gente tinha controle sobre essas coisas. Hoje não temos mais. Temos mais. Eu, durante muitos anos, eu fiz palestras e eu sou da época que o computador surgiu, viu, gente? Eu vi surgir o computador. E eu pregava assim, deixa o computador na sala da casa. Nunca permita que o computador fique no quarto dos seus filhos. E na sala da sua casa, o computador tem que estar virado para que todo mundo veja. E terceiro ponto, nunca apague o histórico. Eu ensinei isso em vários lugares desse Brasil. Vários lugares desse Brasil.
A única forma que a gente tinha naquela época de saber o que estava acontecendo ali era isso: computador aberto, uma tela que todo mundo pudesse ver, um histórico que qualquer um pudesse averiguar. Isso protegeu uma geração inteira. Mas hoje o teu filho, a tua filha, tem um computador na mão. Teu filho e tua filha está aqui, ó. Isso aqui é um computador. Dá de 500 a 0 do computador da minha época, quando surgiu. Deixa no chinelo. Só que ele tem acesso aqui a coisas que naquela época eram inimagináveis. E hoje está na palma da mão. De quem é a responsabilidade? Sua, pai e mãe. Sua. De checar o que ele está vendo. De saber se ele está postando de brincadeirinha ou não. De saber se ele está acessando um site de pornografia ou não. De saber que tipo de conversa ele está tendo com amigos e amigas ou não. É sua responsabilidade, não é minha. Sabe quando é minha responsabilidade? Quando você vem no meu gabinete. Aí você traz o problema para mim. Aí a gente resolve junto, enquanto família, porque somos família. Mas enquanto isso, é sua de checar o que está acontecendo na sua casa, não é? Com os seus filhos. Por isso que eu disse que eles ficariam aqui hoje e participariam dessa mensagem. Eles estão ouvindo, e vocês também estão ouvindo. Então tome cuidado com isso. E você, homem, mulher que está aqui, seja responsável. Seja crente de verdade. Não se deixe levar por esse tipo de coisa que não vai trazer benefício nenhum na sua vida. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Te agradecemos porque, como família, nós temos liberdade de abordar todo tipo de assunto. E esse, Deus, é um assunto que de fato tem trazido problemas sérios para a nossa sociedade. Basta ver as manchetes dessa semana. Basta ver o governo reunido tentando encontrar soluções. E assim o diabo age, Deus. Ele vai criando estratégias e muitas delas legais. E nós somos envolvidos nisso e quando vemos, já estamos totalmente comprometidos. Por isso, Pai, ajuda o teu povo. Ajuda a mim enquanto pastor dessa igreja. Ajuda cada membro dessa igreja a viver de fato a tua palavra, com tudo aquilo que ela nos propõe, que nós sejamos obedientes à tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a não embarcarmos nessa fantasia que é ganho fácil, que é ganhar dinheiro de forma fácil. Que nós possamos trabalhar de forma honesta, que nós possamos produzir de forma honesta, nós possamos ter orgulho, Pai, de dizer o que fazemos e de onde vêm os recursos para a manutenção da nossa família. Mas livra-nos, Pai, dessas ciladas, livra os nossos filhos, livra, Deus, os nossos jovens, livra os nossos adolescentes, juniores. Pai, encoraja os pais a estarem atentos a isso, mas primeiro serem modelos, serem exemplo aos seus filhos, Deus, de uma vida correta na tua presença. Nos ajuda, Pai, enquanto comunidade, a ajudar uns aos outros. Se alguém aqui, Pai, está passando por isso, tenha coragem de buscar ajuda e que possa receber essa ajuda sem nenhum tipo, Deus, de situações que os deixem expostos, mas que eles possam ser tratados com dignidade e ajudados a sair disso, porque, Deus, este não é um pecado diferente de outros pecados que temos na nossa caminhada. Isso é pecado. Quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, estamos pecando contra o Senhor. Mas tenhamos coragem, Deus, de abrir mão disso, de lutar contra isso. E para isso, Deus, eu me coloco como pastor dessa igreja à disposição para ajudar qualquer um que esteja passando por essa luta. E que possamos juntos, Pai, enquanto família, vencermos isso, vencermos essa cilada maldita que foi preparada aí pelo nosso governo, por todas essas bets e por tudo isso que demonstra uma facilidade e que só traz destruição. Por isso, Pai, enquanto igreja, como pastor dessa igreja e junto com essa comunidade, eu quero assumir o compromisso, Pai, de batalhar contra isso, de lutar contra isso, de ensinar a Tua palavra para que nós possamos, Deus, quando nos depararmos com isso, conseguimos vencer essa tentação. Portanto, ajuda-nos, Pai, enquanto povo, enquanto igreja, enquanto discípulos do Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor sonhe o coração de cada um que está aqui nessa manhã, daqueles que estão em casa. Aqueles, Deus, que já se envolveram, ajuda-os, Pai, a sair disso. Aqueles que estão, Deus, ou que estavam, Deus, propensos a se envolver, livra-os, Pai, de tudo isso. E aqueles que estão firmes, Pai, ajuda-os a ajudar outros que possam passar por isso. É assim que nós te agradecemos por esta mensagem desta manhã. Te agradecemos, Deus, pela liberdade que temos de expor a Tua palavra, de falar sobre ela.
Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um desses amados. Continua cuidando da tua família, do teu povo. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.